Sonho realizado, Pedrão! Vamos comentar sobre isso. O Flamengo apontando para um grande acordo. Tem informação aí sobre Arthur da Juventus, galera. Pois é, essas e várias outras notícias do Flamengo. Então toca aqui, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro? Vamos às notícias do Flamengo. Está finalizado o último treinamento do Flamengo com foco total na partida contra a equipe do Vasco amanhã, às 6h30 da tarde, diretamente no estádio do Maracanã. O time do Flamengo treinou hoje pela parte da manhã, entretanto, alguns atletas foram preservados, o que não é o caso do Ayrton Lucas e do Carlos Alcaraz, que estão suspensos para essa partida aí, para esse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Mas, ó, vamos comentar aí que já tem possível escalação, o Tite já fez um esboço ali da escalação para enfrentar o Vasco e muita coisa rolou nesse treinamento de hoje, inclusive vai ter gente que já tá de fora. O negócio é o seguinte, ó, presta atenção. Segundo a Mônica Alves, Fabrício Bruno, Arrascaeta e Bruno Henrique foram preservados do treino desse sábado porque eles serão titulares amanhã. Então, o Fabrício está desgastado, o Arrascaeta está desgastado, está voltando de lesão, saiu mancando, né? Não que ele tenha uma... ele teve uma nova lesão. Não, o Bruno Henrique também correu muito na última quarta-feira, na última quinta-feira, aliás. Então, o Tite e a sua comissão técnica, a preparação física, achou melhor, olha, vamos deixar eles de fora do treinamento, que aí eles têm um descanso maior. Parece que eles estão tentando achar alguma solução aí, alguma fórmula, para que se diminua, né, os desgastes dos jogadores do Flamengo, as lesões dos jogadores do Flamengo. Eles estão tentando outras formas. E para isso eles pegam os atletas que estão mais desgastados, né? E naturalmente, ó, você não treina, mas vai pro jogo. Não significa que não treinou que não vai pro jogo. Então Fabrício Bruno, Arrascaeta, Bruno Henrique sequer participaram do treinamento, beleza? O Alexandre e o Gonçalo Plata estão à disposição. A tendência é que o Alexandre seja titular e o Gonçalo Plata comece no banco de reserva. Já tem condição de jogo, condição burocrática, ritmo físico, já tem essa situação aí toda definida. No entanto, tá aqui. De La Cruz está fora, agora tá confirmado. De La Cruz está fora do confronto contra o Vasco e foca para retornar no Flamengo e Peñarol. O uruguaio se recupera de lesão sofrida na coxa no jogo de ida contra o Bahia e é preparado para as quartas de final da Libertadores na quinta no Maracanã. Quarta de final, mas o jogo é quinta, né? Às 7 horas da noite, beleza? Aí tá aqui. O Flamengo não vai poder contar com o De La Cruz no clássico contra o Vasco, tá? A questão, gente, tá aqui, ó. O uruguaio fez atividade no campo, mas está sendo preparado para ficar à disposição na quinta pela Libertadores. A grande questão é, Pedrão, ele não tem condição nenhuma de jogo? Tem. Ele não tá 100%. E se não tá 100%, o mais importante é óbvio que é a Libertadores. Fosse a Libertadores amanhã, o jogo contra o Peñarol, é evidente que o De La Cruz seria titular. Mas como não é, então tira ele do jogo, né? E vão preservar para a Libertadores. E para mim tá super ok isso. Até porque com esse time que o Flamengo vai entrar em campo, que a gente vai comentar, para mim é o suficiente o Flamengo vencer o Vasco. O uruguaio teve uma lesão na coxa no último dia 28, tá quase um mês parado aí, né? Vai voltar aí no jogo contra o Peñarol. Michael, o pessoal pergunta muito do Michael, também teve o mesmo problema na coxa, mas a tendência é que volte só no mês que vem. No mês de outubro, Michael. Então, sequer deve participar dos confrontos de ida e volta aí da Libertadores contra o Peñarol, beleza? Mas vamos o Flamengo encerrou a preparação na manhã desse domingo. Alexandre será o titular na lateral esquerda por conta da ausência do Ayrton Lucas e os treinamentos indicaram o retorno de Varela e Pulgar, além da permanência de Bruno Henrique como um falso 9, um jogador que circula ali mais pela frente. Então o time vai mudar algumas situações, aí tá aqui, ó, o provável time do Flamengo, Rossi no gol, Varela na lateral direita, então sai o Wesley entre o Varela, zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, lateral esquerda Alexandre.
Meio campo, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta. E mais à frente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Já ia falar Bruno Henrique e Gabigol por força do hábito, né? A gente, desde 2019, falando Bruno Henrique, Gabigol. Mas Bruno Henrique e Luiz Araújo, né? Gente, sinceramente, para mim esse time aqui tem mais do que suficiente para vencer o Vasco, tá? E o Flamengo somar 3 pontos na tabela de classificação. Eu sei que vai vir mordido, porque tá empolgado, porque tomaram 6-1 lá no início do Brasileiro, no primeiro turno, aquela coisa toda, mas, gente, olha o time do Vasco. O Vasco também teve um jogo intenso no meio da semana. Ah, mas teve um jogo a mais de descanso. Tá, tudo bem, mas viajou. O Flamengo não teve que viajar, o Flamengo jogou no Maracanã. E olha quantos jogadores a gente vai ter aqui mudados. Isso aí mostra, lógico, a força do elenco do Flamengo. Sai Varela, quer dizer, sai o Wesley, entra o Varela. Sai o Davi Luiz, entra o Léo Pereira. Né? O Davi Luiz, no caso, não jogou o último jogo, né? Vou até fazer o balanço aqui. O Rossi não tava, né? Foi poupado não, joga o Matheus Cunha. Quem jogou foi o Wesley, vai jogar o Varela, aí já tem 2 mudanças. A zaga é a mesma, a lateral mudou, é o Alexandre. O meio-campo mudou, porque foi o menino Everton Araújo que jogou, quem vai jogar agora é o Pulgar. Só aí já tem 4 alterações, né? E fica por aí. São 4 jogadores que dão uma oxigenada no time. Então dá pra correr e dá pra vencer o jogo. E fora os que vão entrar do banco. E os que vão entrar do banco lá da equipe do Vasco, também jogou no meio da semana, não tem isso aqui da qualidade do jogador do Flamengo. Então, gente, dá pra vencer, né, gente? Dá pra vencer, né? Acho que é possivelmente dá pro Flamengo vencer essa partida, beleza? E aí, se você for comparar o time que meteu 6-1 no Vasco no primeiro turno, tem várias mudanças. Naquela época lá jogou o Varela, né? Não, o Wesley aqui não muda. Naquele jogo lá jogou o Davi Luiz. O Davi Luiz, inclusive, fez gol, né? Aí, no caso, aí tá o Léo Pereira. Naquele jogo lá jogou o Vinha. Vai jogar o Alexandre, que nem tava no Flamengo ainda. Nem se falava Alexandre no Flamengo ainda. Naquele jogo lá, por incrível que pareça, o Alan começou jogando. Aí entra o Pulgar. Começou o De La Cruz lá, mas entra o Léo Ortiz, que, pô, tá jogando pra caramba ali de volante também. Sobretudo quando é pra dar passe. Saiu o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo, que é bom jogador, saiu o Pedro e entrou o Bruno Henrique. Então, assim, por mais que do 6-1 pra cá tenha 6 mudanças na equipe, né? Dá pro Flamengo vencer, né, gente? Talvez não vá ganhar, não vai meter 6-1, aquela coisa toda, até porque foi aquele tal de Boina lá, português, assumiu o Vasco, fez uma cagada, né? Agora é um treinador até que se encaixou ali no time do Vasco. Mas, gente, dá pra vencer. Para o jogo Flamengo e Vasco no próximo domingo, amanhã, no Maracanã, são esperadas mais de 50 mil pessoas para acompanhar o clássico. Até o momento, já venderam em torno de 48 mil ingressos, galera. É ingressa da Compal que já vendeu. Lógico, é um jogo de torcida mista, é o acordo que o Flamengo tem com o Vasco, né? Em partidas Flamengo e Vasco no Maracanã. Quando o manda do Flamengo é misto, quando o manda do Vasco também é misto. Só muda quem vende o ingresso. No primeiro turno, quem vendeu o ingresso foi o Vasco. No segundo turno, quem está vendendo o ingresso é o Flamengo, porque o mando de campo é do Flamengo. Mas falando de pessoas, tem mais público quem comprar mais rápido primeiro. E provavelmente mais público, lógico, da torcida do Flamengo, que foi correndo que nem doido todo mundo lá. A gente sabe que o flamenguista está apaixonado e adquiriu o ingresso. O Vasco é um freguesaço do Flamengo. As duas equipes já se enfrentaram em 423 oportunidades e o Flamengo leva melhor no retrospecto. Em 423 jogos, são 164 vitórias do Flamengo, 120 empates e 139 derrotas, com 564 gols marcados pelo Flamengo e 529 gols marcados pela equipe do Vasco, galera. Vamos ver como é que vai ser essa bagaça amanhã, mas é aquilo, vale os mesmos 3 pontos, meu amigo. Tem que somar os 3 pontos, porque senão aí realmente o título brasileiro vai ficar... Se não vence amanhã, tem o Botafogo, ou já teve o Botafogo, o verbo depende do momento que você está assistindo esse vídeo, mas vai ter o Botafogo e Corinthians. Eu também não gosto do Corinthians, mas
vou torcer pro Corinthians para tentar dar uma segurada no Botafogo, mas acho difícil o Corinthians arrumar alguma coisa aí com o Botafogo, tá? Principalmente porque o jogo é no Newton Santos, mas vamos ver, né? Vamos ver o jogo, mas o Corinthians tem que dar a vida para ganhar, porque senão, ó, vai pra Série B. E o DPEI tem a cláusula lá, se o Corinthians cair pra Série B, ele sai do Curica. Então ainda tem isso aí também. Do lado do Vasco, muita gente pergunta, Pedrão, Felipe Coutinho vai jogar? É dúvida. No entanto, o Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Felipe Coutinho tem grandes chances de ser relacionado pelo Vasco. O meio está se sentindo bem, fez a preparação normalmente com o elenco e deve ficar à disposição. Vai ficar à disposição com o Felipe Coutinho, sem Felipe Coutinho, pra mim não interessa, o Flamengo tem time pra chegar e tem time pra vencer o Vasco. Com o Coutinho, com o Paê, com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano, que se dane, vão pra dentro deles e é isso aí que o Flamengo tem que fazer. Amanhã a partida passa no Premier Futebol Clube, às 6h30 da tarde, com narração de Paulo Andrade, comentários de Eric Faria e Grafite, galera, beleza? Vamos avançar aí que tem mais notícias do Flamengo. Muita gente no vídeo que eu comentei a outra escalação do Flamengo, essa é a escalação mais certa de acontecer, tá? Até porque ainda não tinha acontecido esse treino do sábado, reclama, era pra manter o menino lá, o Everton Araújo, gente. Também não é assim. O garoto fez um bom jogo, com passe, com desarme, tudo aquilo que um volante tem que ter. Tudo aquilo. Agora, vai jogar a responsabilidade toda em cima do menino? Tem Libertadores, né? Tem que preparar para Libertadores também. De repente entra ali durante o jogo. Vão com calma, velho. Vão com calma, senão acaba atropelando o processo. A gente já viu isso acontecer muitas vezes no Flamengo, mas a informação é que ele ganhou muita moral com o Tite, ganhou moral com a comissão técnica, com os próprios jogadores do Flamengo, falaram, caramba, jogou bem pra caramba, coisa e tal. O Wesley também, tem até um vídeo aí da Flá TV, do Bruno Henrique, elogiando a atuação do Wesley. Então, vamos com calma, vamos com devagar, que o Flamengo vai lançando esses garotos aí aos poucos, e jogou muito bem o Everton Araújo, e é merecedor dos elogios que teve, eu não tenho a menor dúvida disso, beleza? Vamos lá, pessoal, em busca de mais um título. Flamengo se classificou na manhã desse sábado para a semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Apesar da derrota por 1-0 para o Nova Iguaçu, o rubro-negro passou de fase por conta do agregado de 2-1 ao seu favor. O próximo adversário será o Boa Vista e o Flamengo decidirá a classificação para a final na Gávea, galera. Pois é, Filipinho aí tentando buscar mais um título para sua galeria de técnico das categorias de base do Flamengo. Já venceu no Sub-17, já venceu o Mundial no Sub-20, né? O Flamengo que no Sub-20 teve vitórias maravilhosas nesse ano de 2024, foi o caso da Libertadores Sub-20, que nem era o Felipe ainda, era o Mário Jorge, mas estava lá o Felipe para também garantir o Mundial, enfim. Bem bacana aí o trabalho do Felipe Luiz, que muita gente, quando o Flamengo perde, já quer tacar o cara no profissional. Baixa a bola. Vamos com calma, rapaz, não vamos atropelar o processo. Flamengo prevê suspensão de ações judiciais como melhor rota contra o litígio pelo gasômetro, pessoal. Pois é, o GE. Globo, através da Letícia Marques e o Rafael Zarco, trouxeram boas notícias sobre esse movimento do Flamengo de tomar posse do terreno para iniciar, né, para botar lá o mastro, a bandeira do Flamengo, aquela situação toda. Presta atenção que são informações relevantes. Vamos lá, pessoal. A Caixa, que administra o fundo desapropriado de terreno do futuro estádio, e a Prefeitura do Rio buscam um entendimento que pode sair de repasse de pagamento já feito pelo Flamengo. O Flamengo já pagou. Não tem que pagar mais nada. Mas tem uma história do 1 bilhão nada. O Flamengo espera por boas novas em breve para encerrar o imbróglio jurídico e tomar posse de vez do terreno do gasômetro adquirido no leilão no final de julho. Na última sexta-feira, a Caixa Econômica Federal, antiga administradora do fundo detentor do terreno, não é mais, né?
já entrou em leilão, e a Prefeitura do Rio formalizaram um pedido de suspensão por 90 dias dos processos judiciais para seguir as negociações na Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. Beleza? Então, já é uma notícia boa esse pedido aí de suspensão. A notícia foi publicada pelo jornal o Globo. A suspensão é parte... Foi primeiramente, depois saiu alguns detalhes aqui no GE. A suspensão é parte de um acordo costurado também pelo Flamengo para encerrar esse problema e tomar posse para dar novo passo do sonho do estádio. O clube já pagou 138 milhões pelos 87 metros quadrados do gasômetro e depois completou, né, jogou mais um troco lá, quem dera eu tivesse troco, com mais 7 milhões e 800 mil reais após a perícia determinada pela Justiça. O Flamengo já sabia que poderia ter que jogar esse troco a mais aí, logicamente, por conta aí da Caixa ter entrado na Justiça. A mesma coisa, aliás, que eles fizeram lá com o Terminal Gentileza e depois terminou tudo certo, tá lá o Terminal Gentileza já feito, já tá até funcionando, já passei várias vezes, tá bonito, né, tá bacana e vai ajudar também os torcedores do Flamengo a chegar ao tão sonhado estádio. O Flamengo entende que não deve pagar mais pelo terreno. Um relatório de auditoria independente do fundo administrado pela Caixa apontava preço de 240 milhões e 500 mil reais pelo elenco. Preço aproximado do que o Flamengo oferecia para a aquisição do espaço do gasômetro na região central do Rio. Mas não houve avanços e teve a desapropriação do terreno. A Caixa meio que cagou com o Flamengo, aí então vamos desapropriar. Sob a alegação de utilidade e interesses públicos. Foi a saída que a Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu, o que gerou ações judiciais para discutir os valores e a ação do presidente Eduardo Paes, candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Inclusive, não sei se é por causa disso, pode ser também, inclusive Eduardo Paes aqui, rapaz, tá com 64% na pesquisa, parece, deve se reeleger no primeiro turno. Mas agora, o entendimento entre Caixa e Prefeitura pode gerar até o cancelamento da apropriação, mediante o repasse da verba recebida pela Prefeitura do que o Flamengo já pagou, ou seja, cerca de 146 milhões. Mas o acordo ainda passa pela discussão desse preço final, o que sempre foi o ponto de discórdia de avanços de tratativas entre Flamengo e Caixa. O Flamengo ainda não recebeu a posse do terreno, o que lhe permitirá seguir com estudos, lançar a pedra fundamental do estádio, entre outras ações preliminares para iniciar a obra, inclusive o mastro da bandeira ser colocado lá. A 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde correu o processo, homologou a venda, mas declinou da competência para emitir a emissão de posse e passou a ação para a Justiça Federal, onde a Caixa Econômica Federal, a administradora do fundo, e a União Federal contestam a legalidade do leilão. Então tá tendo esses bastidores aí, Flamengo, Prefeitura, Caixa, para terminar esse imbróglio jurídico, o Flamengo tomar posse, iniciar os estudos, a descontaminação do terreno, colocar o mastro, lançar a pedra fundamental que marca o início das obras, enfim, toda essa situação. Segundo o Correio dello Sport da Itália, Flamengo disputa a contratação de Arthur da Juventus. Rubro-Negro está em competição com Grêmio, Palmeiras e Corinthians pela contratação de Arthur prevista para janeiro, tá? O jogador não tem encontrado espaço no time italiano e o seu agente está em busca de alternativas na Europa. Mas um retorno ao Brasil não está descartado. Arthur já foi da seleção, já foi do Barcelona, já rodou, já jogou em outros clubes, não vingou de vez lá na Europa, cria do Grêmio, né? Ganhou a Libertadores com o Grêmio no ano de 2017, enfim, essa situação segue, tá? E o Flamengo, segundo o Correio dello Sport, né, a imprensa internacional, a imprensa italiana, tem interesse na contratação desse jogador. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se inscreve na notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.